Você que sofre ou conhece alguém que sofre de depressão, sabe a diferenciação entre depressão neurótica e depressão neuroquímica? A primeira é entendida como uma falha na estrutura da personalidade, especificamente ligada ao orgulho e à falta de aceitação, enquanto a segunda possui uma base biológica, genética ou de desregulação fisiológica que independe apenas da vontade ou da competência psicológica do indivíduo. A depressão neurótica, ela ocorre quando o indivíduo desiste de resolver uma falta, mas continua desejando que ela fosse resolvida. É um estado de desesperança, onde a pessoa perde a energia dos seus propulsores de vida. E a causa primária é o orgulho e a incapacidade de aceitação. O indivíduo não aceita uma perda, seja um cargo, um relacionamento ou um símbolo de poder, e entra em colapso porque a sua personalidade não possui a competência da aceitação. O indivíduo verdadeiramente humilde e que aceita suas faltas não consegue ficar em depressão neurótica. Se a pessoa aceita a realidade e desiste de lutar contra o que não pode controlar, a neurose não se sustenta. Na depressão neurótica, a pessoa desliga a energia das necessidades humanas, como conforto, diversão, porque ela perdeu a esperança de cobrir a falta original. Então, a depressão neuroquímica, por sua vez, ela envolve fatores que vão além da estrutura da personalidade, entrando no campo da fisiologia e da genética. Isso inclui desregulações na microbiota, na falta de vitaminas como magnésio, ferro, ômega 3 e desequilíbrios hormonais que afetam a produção de neurotransmissores como a serotonina. Existem casos como transtorno bipolar ou esquizofrenia que podem ter fases depressivas, que possuem uma estrutura neuroquímica ou genética inalterável. Diferentemente da neurótica pura, a neuroquímica ela exige intervenção medicamentosa, psiquiátrica, regulação nutricional e endócrina. E, na verdade, essas duas formas elas não se excluem, elas frequentemente se somam e podem incluir uma terapia integrativa tal qual a técnica de sincronização bioenergética, que aborda a depressão não apenas como um desequilíbrio químico ou falha de personalidade, mas como uma interferência no fluxo de energia e um erro de processamento da memória chamado problema de tempo, onde o corpo reage fisicamente a traumas passados como se fossem ameaças presentes. Enquanto algumas abordagens focam na competência da personalidade, orgulho versus aceitação, essa terapia foca na atualização do sistema nervoso para remover padrões subconscientes que levam à exaustão física e emocional. E aqui estão os principais mecanismos pelos quais essa técnica pode auxiliar no tratamento da depressão. Correção da sobrecarga de memória emocional no subconsciente. Pensamentos negativos, preocupações ou traumas passados são armazenados na memória. Quando o cérebro acessa essas memórias, ele produz a mesma química, ou seja, hormônios de estresse, que produziu no momento original do evento. Se uma pessoa cultiva preocupações ou ressentimentos por longo prazo, o corpo entra naquele estado de luta ou fuga constante. Isso leva à exaustão do sistema nervoso, hormonal e imunológico. E a depressão, nesse contexto, ela é vista como o resultado dessa exaustão sistêmica causada por pensamentos negativos recorrentes que consomem a energia vital. E a técnica busca identificar e remover essa memória ativa, que é o gatilho. E ao atualizar a memória, o corpo para de responder ao passado e foca na necessidade presente, interrompendo a produção desnecessária de químicos do estresse. A terapia identifica que muitas condições, incluindo a depressão, ocorrem porque o corpo está fazendo a coisa certa na hora errada. O corpo reage fisiologicamente com tensão muscular, alteração digestiva, humor deprimido e uma memória traumática como se ela estivesse acontecendo agora. A técnica usa toques em pontos específicos da cabeça e exercícios de respiração para sincronizar os hemisférios cerebrais e atualizar o sistema nervoso. Isso informa ao corpo que a ameaça já passou, permitindo que ele saia do modo de defesa e entre no modo de autorreparação. Ainda de acordo com a técnica de sincronização bioenergética, a depressão está ligada a uma constrição ou bloqueio no campo eletromagnético do corpo. Pensamentos negativos geram uma constrição no campo magnético, interferindo no sinal enviado ao coração e na comunicação intracelular. A terapia localiza e remove essas interferências. Uma vez restabelecido o fluxo de energia, a inteligência inata, ou seja, aquela sabedoria interna do corpo que controla as funções vitais, pode voltar a regular o humor e a saúde física, promovendo a autorreparação. Enquanto algumas abordagens tratam a depressão, ensinando a competência da aceitação para que a personalidade pare de lutar contra a realidade, a sincronização bioenergética atua fisiologicamente e energeticamente para desligar o alarme de sobrevivência que foi ativado por memórias traumáticas, permitindo que o corpo pare de desperdiçar energia em batalhas imaginárias do passado.
Alguns pontos importantes de abordagens convencionais que são congruentes com a técnica de sincronização bioenergética. Por exemplo, não se trata a depressão sem tratar certas emoções como o orgulho. Mesmo que a depressão seja neuroquímica, o indivíduo quase certamente também tem componentes neuróticos, faltas, rejeições que não foram resolvidas. Portanto, o tratamento ele tem que atacar ambas as frentes. O psiquiatra cuida da química e da personalidade, enquanto a sincronização ressignifica a emoção. Em resumo, a depressão neurótica pode ser tratada ensinando o cérebro a aceitar o que não pode ser mudado, anulando o orgulho. E a depressão neuroquímica ela pode ser tratada dando suporte estrutural à personalidade para que o indivíduo consiga gerenciar a sua condição biológica com mais equilíbrio. A técnica de sincronização bioenergética, por sua vez, tem a característica de usar a inteligência inata do próprio corpo no tratamento. Uma inteligência que nunca erra. E aí você pode estar perguntando, como assim? Ela utiliza a inteligência inata do corpo partindo da premissa de que o organismo já possui uma sabedoria interna perfeita para se auto-reparar e se autorregular, mas está impedido de fazê-lo devido às interferências neurológicas e energéticas. No tratamento da depressão, o objetivo não é adicionar algo de fora, como um medicamento, mas remover o bloqueio para que essa inteligência volte a operar o seu programa original de saúde e sobrevivência. E aqui está uma pequena dica de como esse processo funciona. A inteligência inata ela não pensa e nem julga, ela apenas reage para garantir a sobrevivência imediata. A técnica usa isso a favor do paciente através de uma técnica específica de respiração. O terapeuta pede ao paciente para pensar no problema, que pode ser um gatilho depressivo, e em seguida segurar a respiração. Ao faltar oxigênio, a inteligência inata percebe uma ameaça real e imediata à vida. Para economizar energia e garantir oxigênio para o coração e para o cérebro, ela começa a desligar atividades neurocelulares desnecessárias, como a tensão muscular crônica ou padrões emocionais ligados a memórias passadas. E isso força o corpo a sair do passado, ou seja, uma memória traumática, e focar na necessidade presente, que é o oxigênio, zerando o padrão depressivo naquele momento. Para a bioenergética, a depressão ocorre frequentemente porque a inteligência inata está distraída, combatendo inimigos que não existem mais. Isso é o que chamamos anteriormente de problema de tempo, ou sobrecarga de memória emocional no subconsciente. O corpo, ele reage a uma memória triste ou traumática como se ela estivesse acontecendo agora, liberando químicos de estresse, como a adrenalina, que levam à exaustão e aos sintomas de depressão. A terapia informa ao sistema nervoso que aquela experiência é apenas um registro, não uma ameaça atual. E uma vez que a interferência é removida, a inteligência inata para de desperdiçar energia em defesa, de luta ou fuga, e redireciona essa energia para o modo de reparo, descanso e digestão. Lembrando que a depressão está ligada a uma comunicação falha entre o cérebro consciente, que pensa, e o subconsciente, que executa as funções vitais através da inteligência inata. E como a técnica utiliza toques físicos em pontos específicos da cabeça para sincronizar a pulsação do corpo com a pulsação da energia criadora, assim que as pulsações estão sincronizadas, a comunicação interna é restabelecida. E o corpo volta a falar consigo mesmo corretamente, permitindo que a inteligência inata identifique aonde há desequilíbrio e inicie o processo de autorreparação. A técnica de sincronização bioenergética ensina que o terapeuta remove a interferência, mas é a inteligência inata que faz a autorreparação. Ela depende das escolhas do paciente para manter esse estado. E para evitar que a depressão retorne, o paciente tem que alinhar suas escolhas nos 6 essenciais. O que ele come, o que ele bebe, como ele se exercita, como descansa, como respira e, principalmente, o que ele pensa. Pensamentos negativos geram constrição no campo magnético e produzem toxinas, criando novas interferências que bloqueiam a inteligência inata. Portanto, cultivar pensamentos positivos e gratidão é essencial para manter o canal da inteligência inata aberto. Em resumo, a técnica atua como um corretor de interferências, limpando o caminho para que a inteligência inata execute a sua função natural de manter o corpo saudável, feliz e em equilíbrio, em homeostase, livre da exaustão causada por traumas passados. A neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral, é uma capacidade notável do cérebro de se reorganizar, moldar e criar novas conexões neurais ao longo de toda a vida em resposta a experiências, né? Aprendizado ou lesões, e isso é um dos pilares da técnica de sincronização bioenergética. Ela atua como a ferramenta central na engenharia da personalidade, permitindo que o cérebro aprenda caminhos neurais novos para suprir faltas estruturais, em vez de apenas tentar resolver traumas passados. E o que isso significa na prática? Transformar uma falha de caráter, entendida aqui como uma competência não desenvolvida, em uma habilidade funcional, alterando fisicamente a forma
como o cérebro processa estímulos e reações. Para que a neuroplasticidade ocorra e a competência se fixe no lobo frontal, a parte consciente e evoluída do cérebro, não basta apenas entender o conceito intelectualmente. É necessário conhecimento, entendendo o conceito, habilidade, saber como fazer e atitude, praticar repetidamente. Apenas o conhecimento gera uma memória rasa. É a prática que altera o caminho neural. São necessários pelo menos 21 dias de prática diária. Leitura, escrita, exercícios específicos para alterar um caminho neural e consolidar uma nova competência. E a repetição é a chave para transformar um esforço consciente em uma resposta automática, ou seja, inconsciente, competente. Quando o cérebro consciente do lobo frontal não tem a competência para resolver um conflito, ele delega a função para o tronco cerebral, que é o instinto primitivo, que cria soluções binárias e defensivas: luta, fuga, negação, a origem da neurose. E ao usar a neuroplasticidade para desenvolver a competência, como por exemplo a aceitação, a pessoa devolve o comando ao lobo frontal. O cérebro para de buscar soluções automáticas e primitivas para cobrir uma falta, porque agora ele possui a ferramenta para lidar com a situação. Então, a técnica de sincronização bioenergética, ela complementa esse processo ao limpar as interferências que impedem a neuroplasticidade de fixar. Em suma, a neuroplasticidade, ela não cura o passado, mas ela constrói uma estrutura de personalidade capaz de tornar a dor do passado irrelevante para o funcionamento presente do indivíduo. Muitas neuroses e transtornos surgem porque a personalidade não possui uma competência específica, como aceitação, brandura ou humildade, para lidar com a realidade. Através da neuroplasticidade é possível instalar essa competência. O cérebro aprende um novo caminho neural que passa a compor a personalidade, preenchendo o vazio onde antes existia apenas uma reação instintiva ou um mecanismo de defesa. Ele reage automaticamente baseado em complexos, ou seja, aglomerados de memórias e experiências passadas. Então, a neuroplasticidade cria um aprendizado novo que sobrepõe esses complexos. E assim, diante de um gatilho como uma ofensa, o indivíduo deixa de reagir com o complexo antigo de raiva e defesa e passa a funcionar a partir do novo conceito, perdão e aceitação. Aqui, o perdão não é tratado como um ato religioso ou moral, mas sim como uma ferramenta fisiológica e energética de sobrevivência. O seu papel central é remover a interferência causada por memórias passadas, permitindo que a energia vital volte a circular e o corpo saia do estado de defesa. Porque a falta de perdão mantém o corpo preso a emoções negativas que causam sofrimento e, eventualmente, doenças. Perdoar é, portanto, um ato de amor próprio para salvar a própria vida e evitar a exaustão dos sistemas corporais. O perdão, ele é uma competência da personalidade que interrompe a reação automática de defesa contra uma memória antiga. Ele ocorre quando você pega uma lembrança de alguém ou de uma cena e para de vibrar ódio e mágoa em relação a ela. Não se trata de ressignificar a memória fingindo que não doeu. A dor foi real. Se trata de aceitar o que aconteceu, mas decidir não criar mais caminhos neurais de defesa ou evitação contra aquele evento. Enquanto não houver perdão, o cérebro primitivo continua tentando resolver a falta ou a agressão passada. O perdão desliga esse motor de busca inútil, economizando a energia que antes era desperdiçada na manutenção do rancor. Na técnica de sincronização bioenergética, o perdão ele é usado para converter um sentimento negativo em positivo, atualizando a memória no subconsciente. Para quê? Para que ela deixe de ser um gatilho de estresse. O método propõe 5 passos para o perdão para liberar essa energia presa. Perdoar a si mesmo, liberando a culpa por ter se prejudicado ou se fechado. Perdoar os outros, perdoando a pessoa, não necessariamente a ação. Baseia-se na premissa de que cada ser humano fez o melhor que podia com os recursos que tinha naquele momento. Obter permissão para ser perdoado, dando a permissão mental para que o outro perdoe, porque muitas vezes causamos danos inconscientes. Aprender a lição, encontrando algum bem ou aprendizado na experiência traumática e, por fim, ver o bom e agradecer, desejando o bem e entrar em estado de gratidão. Em resumo, o perdão atua como um interruptor que desliga o modo de luta ou fuga associado a traumas passados e permite que o corpo entre no modo de crescimento e reparo. Sem o perdão, o indivíduo permanece um prisioneiro de si mesmo, mantendo ativos padrões neurológicos que drenam a força vital. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. A terapia que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes é obtido um balanceamento energético, que é definido não pelo terapeuta, mas pela inteligência biológica do próprio corpo
uma inteligência que nunca erra. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário. Assim, o conteúdo ele é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e ajuda a fazer o nosso canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber o nosso conteúdo diário. E para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição do vídeo. Descubra o poder dessa prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para a sua família e até mesmo para a sua empresa.